Glória a Deus. Amém, irmãos? Queria convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Se puderem, por favor, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Vamos repetir a parte B do verso 10. Vamos lá? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Nós queremos repreender toda a barreira agora no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós mandamos embora agora na autoridade do teu nome. Em nome de Jesus, que todo ladrão da palavra caia por terra e que o teu Espírito flua em nosso meio por meio da tua palavra e ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar adorando e exaltando a Deus. Glória seja dada a Jesus. Queridos, semana passada, domingo passado, estivemos aqui ministrando sobre a igreja de Éfeso. A igreja onde Deus elogiou de diversas formas, mas em um determinado momento disse para essa igreja: olha, mas tem um porém, você precisa voltar ao primeiro amor. No domingo passado falamos um pouco da igreja de Éfeso, e hoje eu quero ministrar e compartilhar com os irmãos algo com respeito a esta segunda igreja, as igrejas a qual Cristo escreveu cartas, as 7 igrejas da Ásia, aonde o próprio Jesus ditou palavras para que o apóstolo João escrevesse e enviasse aos pastores dessa igreja. Jesus tinha como propósito fundamentar e firmar a fé desta igreja, corrigir e instruir para que estas igrejas pudessem estar andando segundo a vontade e o plano de Deus. Na semana passada falamos sobre Éfeso, que era uma cidade metropolitana, uma cidade grande. Mas a verdade é que agora nós vamos falar de Esmirna, que não era uma cidade tão grande assim, uma cidade portuária importante e populosa no primeiro século. Só que essa igreja, ou melhor, esta cidade, era uma cidade que defendia o culto ao imperador. Apesar de Éfeso também ter o culto ao imperador, mas havia ali uma diversidade de deuses pagãos. Essa cidade, a cidade de Esmirna, tinha como base religiosa o culto ao imperador. Eles idolatravam o seu líder. Eles idolatravam aquele que os guiava em batalhas, aquele que era o governante de todo o império romano. E é interessante que agora é fundada uma igreja nessa cidade. Nós não sabemos historicamente quando essa igreja foi fundada ou quem a fundou, mas alguns estudiosos acreditam que esta igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, enquanto ele ministrava a palavra em Éfeso. Os anos que ele ali permaneceu, os anos que ele ali pregou a palavra de Deus, ensinando a palavra e o evangelho na escola de Tirano. Nós falamos aqui que na cidade de Éfeso havia muitos comerciantes, pessoas de diversas etnias, e provavelmente a palavra se expandiu de maneira a chegar em Esmirna. Nós temos um texto em Atos 19:10, em que a Bíblia diz: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aqui está dizendo sobre justamente o período em que o apóstolo Paulo está pregando na igreja de Éfeso.
E nesse período, a Bíblia diz que a palavra se expandiu de tal maneira que foi levada a toda a Ásia. E todos ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus quanto os gregos. Os teólogos defendem ou acreditam, sem poder afirmar, que provavelmente o apóstolo Paulo fundou essa igreja durante esse período. Esse período em que ele estava ministrando em Éfeso, esse período que ele ensinava na escola de Tirano, a palavra se propagou a ponto de chegar a Esmirna. E esta cidade, então, tem uma igreja fundada no período do ano 53 a 56 depois de Cristo. Então esta igreja está justamente no lugar de idolatria, uma idolatria diferente de Éfeso, porque a verdade é que em Éfeso havia muitos deuses, como a deusa Diana, mas em Esmirna eles adoravam ao imperador, a um homem comum, como eu e você, e eles olhavam para aquele homem e olhavam para ele como um deus, como uma divindade, ofereciam incenso às suas estátuas. É interessante que houve um movimento na Roma antiga, pois o culto ao imperador só acontecia quando o imperador morria. Depois que o imperador morria, acontecia um culto ao imperador. Mas inclusive aconteceu um movimento na Roma antiga que eles queriam fazer um culto ao imperador ainda vivo. Eles queriam cultuar um homem ainda vivo como se fosse um Deus. É nesse contexto que agora existe uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja pronta para experimentar o poder de Deus através do campo missionário. Nós estamos hoje num culto de missões, amém? É interessante que esta igreja tem um personagem que a Bíblia não diz, mas a história da igreja diz. Um homem chamado Policarpo de Esmirna, um homem que, segundo a tradição cristã, ele aprendeu com o apóstolo João. O apóstolo de Jesus, o apóstolo amado, segundo os historiadores, este foi alguém que ensinou ou que discipulou este homem por nome Policarpo. A história deste homem é interessante porque ele se tornou pastor da igreja de Esmirna. Ele se tornou um bispo. No segundo século, ele agora liderava aquela igreja como um bispo e como alguém de autoridade respeitado na cidade de Esmirna. Mas um dia o imperador romano, procônsul romano, chegou para ele e disse: olha, você precisa negar esse Jesus, Policarpo. Você precisa negar a ele e adorar ao imperador. Você precisa acender incenso ao imperador e rejeitar esse Cristo. Policarpo disse: jamais farei isso. Como posso eu renunciar o Salvador da minha vida? Só que disse Policarpo: olha, se você não renunciar a esse Jesus e não adorar ao imperador, você será queimado numa fogueira. É interessante que Policarpo disse para ele: eu não tenho medo da sua fogueira, onde as chamas vão arder por alguns minutos, mas a minha preocupação é com o juízo eterno, onde as chamas jamais se apagarão. Que fé! Que homem fiel à palavra de Deus! Que homem que não se dobrava ao testemunho, ou melhor, à pressão de Roma, e não negou o testemunho de Cristo na sua vida. A história vai dizer que Policarpo foi levado à fogueira, acender a fogueira, e ele disse: olha, não me amarrem, porque o Deus que sempre me deu força, me dará força para não me mexer enquanto eu me queimo. Que intimidade com Deus. Segundo a história, a fogueira é acesa, mas o fogo não queima esse homem, esse bispo, esse pastor da igreja primitiva. E pelo fogo não queimá-lo, o carrasco ou um dos carrascos que ali estavam, lançam sobre ele as suas lanças, e aí então ele morre. O mártir que não negou a sua fé. Dentro do contexto desta igreja, uma igreja perseguida, uma igreja que passava por muitas perseguições, esse homem testemunhou da graça e do favor de Jesus. Esse homem mostrou que vale a pena servir a Jesus mesmo em momentos de dor. Uma igreja que estava em um ambiente de paganismo e idolatria, permanecia-se fiel à palavra de Deus. E é interessante que agora Jesus vai direcionar as suas palavras a essa igreja. Provavelmente, antes, claro, de Policarpo ser um bispo, mas Jesus diz algumas coisas
que são compatíveis de fato ao testemunho e à história dessa igreja. Quando nós olhamos, nós vemos que Jesus sempre se apresenta em todas as cartas a cada uma das igrejas, e ele vai se apresentar dizendo ao anjo da igreja, Esmina, escreve estas coisas, diz, o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Esse é o Jesus que nós adoramos. O Jesus que é o primeiro e também o último. Ele disse ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós não servimos um Jesus limitado ao tempo. Nós não servimos um Jesus preso à matéria. Nós servimos ao Jesus que é o princípio e o fim, o alfa, o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Tudo está nele, tudo é para ele. Para ele são todas as coisas. Não podemos ter uma ideia como cristãos que Jesus aparece no cenário só no Novo Testamento. Algumas pessoas não têm ideia que Jesus é Deus e sempre existiu. Antes da fundação do mundo, ele já era. Quando o pecado veio sobre o homem no Éden, Deus já tinha um cordeiro providenciado para redimir o mundo. E Jesus, este Jesus que é Deus, não passou por usurpação, mas veio em semelhança de homem na terra para morrer por mim e por você. Mas esse Jesus encarnado que deixou a sua glória, que deixou o seu lugar de majestade para vir como um homem, ele venceu nesse mundo. Ele venceu o pecado, ele venceu as lutas, ele venceu as dificuldades. Pois esse Jesus sabe o que é a fome, sabe o que é frio, sabe o que é a dificuldade. Pois ele sentiu na sua própria pele sendo homem, mas também sendo Deus. Ele providenciava recursos, refrigério, cura para aqueles que estavam à sua volta. Mas esse Jesus não se limita só ao cenário enquanto está no seu ministério terreno de carne, não. Esse Jesus sempre existiu, pois ele é o primeiro e o último, ele é o começo, ele é o fim, ele é eterno. E antes que o tempo existisse, antes que Deus criasse as horas, os dias ou os minutos, Jesus já era Deus, e ele já existia. E ele declara, eu sou o primeiro e o último que esteve morto, mas que tornei a viver. Essa frase de Jesus é a base de toda a nossa fé. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse Jesus não é só o primeiro e o último, esse Jesus está vivo, está nesse lugar, por meio do seu Espírito. E Ele nos chama a termos um coração aberto, para podermos sentir a sua presença e o seu toque. Aleluia, glória a Deus. Uma das características de alguém vivo, é a sensibilidade, sim ou não? Toca no ombro do seu irmão do lado. Pergunta a ele, sentiu a minha mão? Isso é um sinal de que ele está vivo. Sensibilidade. Deixa eu dizer uma coisa. O Jesus que é vivo também veio para nos dar vida. E quem é vivo tem sensibilidade para sentir o toque de Deus, sentir a presença de Deus. Pois quando não podemos sentir de nenhuma maneira, talvez estejamos mortos espiritualmente. Mas aquele que tem vida consegue sentir o Jesus vivo quando se manifesta na casa e na presença da sua igreja. E esse Jesus que está vivo está nesse lugar, pois ele morreu, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Atos capítulo 2, versículo 24 vai dizer, contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque o que era impossível, que a morte o retivesse. A morte não pode prender o nosso Jesus. A morte não pode segurar ou reter o nosso Cristo. Pois ainda que estava morto, ele ressuscitou. E precisamos perceber que a ressurreição de Jesus é manifesta pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz isso em Efésios, o mesmo poder que atuou em Cristo ressuscitando dos mortos. Esse mesmo poder está em nós, a sua igreja. E sabe qual é esse poder? O Espírito Santo de Deus. Será que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão?
Será que você pode sentir ou ter comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Porque é por meio desse Espírito que Deus te deu poder para estar de pé, para estar vivo na presença dEle. Esse Jesus está vivo. Será que você já falou com Ele hoje? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 54 e 55, e quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sabe por que Paulo diz isso? Porque um dia nós também seremos ressuscitados com Ele. E Paulo declara: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno? Onde está a morte, a tua vitória? Sabe por quê? Porque a morte foi derrotada pelo poder de Jesus naquele dia. O sepulcro não conseguiu segurar a Ele, o túmulo não conseguiu segurar Ele. Ele está vivo, pois Ele é o prometido ungido do Senhor para nos dar salvação. E esse Cristo que venceu também nos chama a vencer com Ele. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois esse mesmo Jesus que está vivo, um dia nos dará vida eterna com Ele. E estaremos com Ele revestidos em um corpo de glória. Que maravilha, essa é a nossa esperança. Quando eu olho para o testemunho de um homem como Policarpo, eu entendo que, na verdade, o que falta em nós como cristãos do século 21 é entender que essa terra não é a nossa casa. Alguém que olha para os seus algozes, aqueles que irão tirar a sua vida e diz: olha, não precisam me amarrar, porque eu pedirei a Deus que me dê força para que não me mova enquanto serei queimado. Isso é certeza e convicção de que ele não está morrendo, mas ele está partindo dessa vida para aquilo que Deus prometeu para ele. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Pois Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Quantos creem nisso? Nosso Jesus está vivo. Ao contrário de muitos ídolos pagãos, ao contrário de muitos que são tidos como deuses em outras religiões, que se você visitar os seus túmulos, ainda estarão lá os restos mortais. Se você visitar o túmulo de Jesus, você vai encontrá-lo vazio. E uma placa dizendo: já não está mais aqui, ressuscitou. Quando Maria foi ao sepulcro, o anjo disse: por que procura entre os mortos aquele que vive? E agora a morte foi tragada e vencida pelo poder de Cristo. É esse Jesus que está agora se direcionando a Esmina, dizendo: eu fui morto, mas estou vivo. Eu tornei a viver. É interessante que ele não fala: me trouxeram a vida. Eu fui morto, mas me ressuscitaram. Ele diz: eu fui morto e eu mesmo tornei a viver. Pois a vida está nele mesmo. E ele declara algo para a igreja de Esmina: conheça a tua tribulação. Nós falamos aqui na semana passada, porque o mesmo Jesus disse para Éfeso: conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Mas ele diz para Esmina: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A palavra pobreza aqui no grego é literalmente miséria. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas tribulações, as tuas lutas e a tua miséria, a tua pobreza, a tua falta de dinheiro e de recursos para se manterem ou se sustentarem. Entenda isso, que a pobreza dessa igreja reflete o contexto em que ela está inserida. Por causa de Cristo, muitos perdiam seus empregos ao serem descobertos que eram cristãos.
Porque num lugar, em uma cidade onde o imperador é Senhor, existe um povo dizendo, Jesus é o Senhor. E quando os romanos descobriam que estes cristãos adoravam a Jesus e não ao imperador, eles eram demitidos. Aqueles que tinham um negócio próprio, seus negócios eram fechados, levando a igreja a passar por dificuldades financeiras, levando a igreja a passar por dificuldades para ter o seu sustento diário. Mas entenda uma coisa, que mesmo em toda dificuldade, o Senhor não abandonou essa igreja, mas sustentou para que ela permanecesse de pé. Irmãos, isso reflete algo para nós, por quê? Tem pessoas que acham que, não pastor, se eu não mentir no meu emprego, eu vou perder ele. Que perca, mas não perca a sua salvação. Não, se eu não inventar uma história, o meu patrão vai me demitir. Que demita, mas não perca o seu caráter, a sua intimidade com Jesus. O Senhor nos chama a ser fiel diante das lutas ou das dificuldades. Não, se eu não fizer assim ou assado, eu posso perder o meu sustento. Queridos, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Será que nós percebemos que de fato servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos? Não, mas se eu não entrar como diz no Brasil, na maracutaia, no erro, eu vou ser dedurado e vou ser mandado embora. Que saia. Vale mais uma vida fiel a Jesus do que recursos e bens sem a presença de Deus. Essa igreja era uma igreja fiel. E Jesus olha para essa igreja e diz, eu conheço as tuas dificuldades e a tua pobreza por causa do meu nome. Eu sei que vocês não conseguem trabalhar porque vocês são aqueles que pregam a minha palavra. Eu sei que vocês não conseguem ter recursos financeiros porque as portas estão fechadas para vocês, porque vocês são cristãos, porque vocês adoram ao meu nome. Eu conheço. Só que Jesus vai dizer, eu conheço a tua miséria, a tua pobreza. Mas abre um parênteses e diz, mas tu és rico. Aleluia. Jesus olha para aquele povo que passa dificuldade. Jesus olha para aquele povo que passa por tribulações. Jesus olha para aquele povo que não tem tantos recursos assim e diz, olha, eu conheço tudo isso, mas eu quero dizer que vocês são ricos. Ao contrário de Laodiceia, onde a igreja de Laodiceia dizia, nós estamos abastados em tudo e de nada temos falta, nós somos ricos. E Jesus olha para ela, tu dizes que é rico, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. Olha que interessante, Jesus não olha para nós como o homem vê. Talvez você pense, essa vida é tão difícil, ser pobre. Talvez você diga, eu queria ser pobre um dia, porque ser todo dia é difícil demais. Mas deixa eu te dizer, Jesus te olha e te diz, você pode passar por lutas ou dificuldades nessa terra, mas diante de mim você é rico. Porque enquanto você permanecer fiel, você está acumulando tesouros espirituais. Enquanto você permanecer fiel, você está acumulando riquezas em Deus. E essas riquezas valem mais do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer ou proporcionar. Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o vosso coração. Seu coração está nas coisas de Deus ou nas coisas da terra? Seu coração está nas coisas desse mundo ou nas coisas que Deus tem para você? Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Porque onde estiver o meu coração, onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Jesus disse, não acumulem coisas aqui, acumulem coisas no céu. E a igreja de Esmina era uma igreja que estava acumulando riquezas diante de Deus, passando lutas ou dificuldades, mas diante de Deus era uma igreja rica, pois o próprio Jesus declara isso. Você é rica.
Olhe para o seu irmão e diga: você é rico, irmão. Aleluia. Aleluia. Nós somos ricos. Porque Jesus diz para nós: vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e bebei das águas. Aleluia. Há recursos espirituais, há bênçãos espirituais, há coisas grandes de Deus para a minha vida e para a tua vida. Entenda que aquilo que o mundo pode proporcionar não é maior daquilo que Deus tem para você. Permaneça fiel à sua palavra. Tiago capítulo 2, versículo 5 vai dizer: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu os que amam. Aleluia. Qual seria a sua atitude se você descobrisse que hoje um parente seu foi a óbito e você não o conhecia, e você descobre que haveria uma riqueza guardada para você? Ser um herdeiro de uma riqueza, de fato, traria alegria ao coração de todos nós. Imagina, Aguinaldo, um bisavô com terras e dinheiro e dizer: olha, o Aguinaldo é o meu herdeiro. Mas a verdade é que nós somos herdeiros de uma riqueza muito maior e às vezes não valorizamos ela. Somos herdeiros de uma riqueza muito maior, de algo que nada nesse mundo pode comparar, e às vezes não valorizamos. Mas olha o que Tiago vai dizer: Deus escolheu os pobres aos olhos do homem. Você pode não ter recursos, você pode não ter muito dinheiro, mas Deus te escolheu para ser herdeiro de uma grande riqueza. Esta riqueza está em Deus e Ele prometeu para aqueles que Ele ama. Aleluia, glória a Deus. Que testemunho maravilhoso de fé dessa igreja. Eu perco o meu trabalho, mas não perco a minha intimidade com Deus. Eu perco a minha empresa, mas não perco a minha comunhão com Deus. Eu perco recursos, abro mão de recursos, mas não abro mão da minha vida com Deus. Esse é o testemunho da igreja de Esmirna, que cresceu a ponto deste homem Policarpo ser um fiel mártir da fé. Essa igreja não sofria somente perseguição política, mas também religiosa. A cidade de Esmirna tinha muitos judeus que ali moravam, inclusive tinham sinagogas ali. O que era a sinagoga? A sinagoga era a igreja do judeu. Até hoje os judeus vão à sinagoga. E ali, a igreja de Esmirna passava por perseguição religiosa, pois os judeus não aceitavam a Cristo, e quando descobriam que alguém era cristão, eles próprios iam denunciar esse crente às autoridades romanas. Imagine alguém pronto, espiando, procurando a oportunidade para destruir a vida de um crente fiel. Este era o povo judeu, que acreditavam estar na sinagoga de Deus, mas Jesus vai dizer: estes que dizem judeu estão blasfemando. Eles não são, mas eles são sinagogas de Satanás. O que para eles era um culto a Deus, Jesus está dizendo: para mim isso é um culto a Satanás, porque Satanás é quem reina naquele lugar. Isso nos traz um ensinamento, porque precisamos ter um cuidado para não nos tornarmos religiosos, como esses judeus, não nos tornarmos hipócritas, defendendo ideias teológicas, defendendo doutrinas humanas, ao invés de viver a fidelidade na palavra, pois muitas das vezes condenamos uns aos outros por não serem igual a nós, e não entendemos que o Senhor trabalha na multiforme graça, porque o propósito de Deus é salvar o homem. Esse é o plano e o propósito de Deus. Por isso ele declara: esta sinagoga são sinagogas de Satanás. E Jesus diz no versículo 10, a frase chave para mim:
para essa igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Para mim, essa é a chave que abre o nosso entendimento para aquilo que é o plano de Deus, porque passaremos por dificuldades, mas Jesus diz: não temas, não temas. Quem é que tem medo de passar dificuldade? Todo mundo, né? Sim ou não? Todos nós temos medo de passar dificuldades. Jesus olha para essa igreja e diz: igreja, não temas as coisas que vocês vão sofrer. Precisamos ter uma ideia clara de cristianismo. Uma ideia clara do que é o chamado de Jesus para nós. Porque o sofrimento não é se ele vai ou não acontecer, o sofrimento é quando ele vai acontecer, porque em algum momento nós sofreremos. Por que sofreremos? Pela causa de Cristo, pelo Evangelho, pela palavra, por aquilo que Deus projetou para nós, pelo plano, pelo chamado, pela escolha de Deus na sua vida para te levantar como homem e mulher de Deus para esse tempo. Haverá um momento sim de sofrimento. Só que Jesus disse em João 16:33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus deixou claro isso. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Será que estamos prontos a sofrer pela causa de Cristo, irmãos? Quando eu olho para o testemunho de um homem como Policarpo, eu passo a olhar para dentro de mim e perceber e analisar o quanto eu preciso entender ainda mais o que é ser um cristão. Pois às vezes por coisas tão pequenas e banais deixamos a Cristo. Às vezes por coisas tão pequenas deixamos o chamado e o propósito de Deus. Ah não, eu sou de Jesus, mas não quero fazer nada para Ele. Deixa eu quietinho no meu lugar. Sabe por quê? Isso é uma maneira de fugirmos do sofrimento. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Tiago diz em capítulo 1, versículo 2, irmãos, considere como motivo de alegria o fato de passarem por várias provações. Considere isso motivo de alegria. Pastor, estou passando luta, pastor, dificuldade, pastor, problema, pastor, enfermidade. Ei, fique alegre. Como que eu vou fazer isso? Peça a Deus que Ele te ajuda. Fique alegre diante das lutas, considere isso um motivo de alegria, porque Deus te forjando e te preparando para algo maior que virá na sua vida. Jesus deixa claro para essa igreja, não temas. E essa é a palavra de Jesus para nós essa noite, a igreja de Lagoa. Não temas, não temas o sofrimento, não temas as lutas, não temas dificuldades. Eu estou contigo, eu venci o mundo, eu não te abandono e não te deixo. Só não negue a sua fé e não deixe o seu chamado. Caminhe em direção ao propósito de Deus. Como eu posso me alegrar diante da luta? É porque eu entendo que cada luta que eu passo tem uma recompensa no céu, algo reservado para mim na glória. Precisamos voltar à essência. Paulo vai dizer em Romanos 8, 35, 37, quem nos poderá separar do amor de Jesus? Será a tribulação? A ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Tem vencedor aqui essa noite? O que é que pode nos separar do amor de Jesus?
A tribulação, a luta, a ansiedade, o medo, a espada, o perigo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Pois mesmo sendo entregue à morte todos os dias, mesmo passando pela espada, pela aflição, pela fome, pela ansiedade, pelo medo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deixa eu te dizer uma coisa, não aceita o diabo dizer que você é um derrotado, não aceita o diabo dizer que essa prova vai te matar, não aceita o diabo dizer que para você não tem jeito, porque diante dessa luta, você já é um mais do que vencedor. Por aquele que te amou. Aleluia. E sabe qual é a nossa esperança? É o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, na versão viva. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos. E não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós, para todo sempre. Na tradução mais comum, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir. O sofrimento do tempo presente. Talvez se eu perguntasse, alguém aqui sofreu, está sofrendo, né? Você diria eu, ou nós. Mas em todas as coisas, nós sabemos que isso durará um tempo momentâneo, mas há uma alegria eterna reservada aos fiéis. Quem consegue chorar hoje, vai sorrir amanhã com Cristo. Quem consegue permanecer fiel na dor hoje, vai viver algo grande com Cristo. Quem não abre mão do chamado e do propósito hoje diante da dor, viverá algo extraordinário com Deus amanhã. O que é que nos motiva? O que é que nos leva a caminhar? Romanos 8,18, na nova tradução linguagem de hoje, Paulo vai dizer: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha o que Paulo está dizendo, nenhum dos sofrimentos dessa vida pode se comparar, irmãos. Pastor, mas faltam os recursos. Pastor, mas eu estou enfermo. Pastor, mas o médico disse que não tem jeito. Pastor, mas no meu trabalho está difícil. Pastor, minha empresa está falindo. Pastor, eu estou passando dificuldade. Pastor, meu casamento. Pastor, os meus filhos. Ei, nenhum sofrimento dessa vida pode se comparar à glória que Deus está reservando para a sua igreja. Precisamos olhar para o alvo. Irmão, se a gente olhar para o tamanho das ondas, como Pedro fez, é lógico que vamos afundar. Não pense você, eu vou olhar um pouquinho e depois eu olho. Não, irmãos, porque as ondas nos amedrontam. Nós precisamos ser intencionais. Diante da dor, Satanás vem todos os dias tentar plantar semente em nossas mentes e em nossos corações. Nós percebemos que Satanás luta a todo momento para fazer com que nós venhamos olhar para as lutas. É assim ou não é? Ele faz isso comigo. Todos os dias ele vem diante de mim para que eu olhe para as lutas. Ele tenta me convencer de que eu devo olhar para as lutas, para a dor ou para a dificuldade, mas eu prefiro permanecer olhando para o prêmio, para aquilo que Deus reservou para mim, para aquilo que Deus reservou para você, porque nada daquilo que eu estou vivendo, nada daquilo que você está vivendo, seja luta ou dificuldade, não há de se comparar com a glória que Deus reservou para você. Arabashuri cantaralabás. Olhe para o alvo, para Cristo. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Exultar nessa verdade.
Que ainda que você tenha que passar por provações, nessas provações Deus está testando a sua fé. Amém ou não amém? Deixa eu te dizer aí uma coisa, que talvez você se esqueceu disso. Deus ainda testa a nossa fé. Deus ainda testa a nossa fé. Tem coisa que não é o diabo, é o próprio Deus que está permitindo para testar a sua fé. Tem coisa que não é Satanás, você expulsa. Sai em nome de Jesus, Satanás não tem nada a ver com isso. É Deus testando a sua fé e o seu coração. E cabe a nós escolhermos. Pois Ele não arrombará o nosso coração ou a nossa mente. Precisa ser espontâneo. E debaixo de conhecimento de quem Deus é e de quem você é em Deus. Deus prova a sinceridade do nosso coração. A Bíblia diz que o povo de Israel perguntou para Deus: por que precisamos passar 40 anos no deserto? Uma viagem que era para ser tão rápida. Por que 40 anos? Deus disse: eu queria provar o que estava no seu coração. Como a Kelly mesmo disse aqui, nós cantamos: Senhor, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre eu cantarei, faz em mim o Teu querer. Mas lembre de uma coisa, que aquilo que nós estamos cantando, um dia terá que ser aprovado e atestado pelas nossas atitudes, não só pelas nossas palavras. Quantos vêm aqui, choram, louvam, passam um tempo, vão para o mundo. Voltam, choram, louvam, passam um tempo, vão para o mundo. Choram, louvam. Porque na hora de atestar aquilo que nós declaramos, nós recuamos. Nós voltamos atrás. Porque quem quer passar dificuldade? Ninguém. Sim ou não? Eu não gosto de passar dificuldade. Tem alguém aqui que gosta? Eu não gosto. Não há quem goste, irmão. Quando ela bate na porta, a gente diz: não tem ninguém aqui. Vá procurar o vizinho, me deixe. Só que um dia, nós teremos que abrir a porta para ela, porque ela é a ferramenta de Deus para testar o nosso coração e para nos colocar num nível mais profundo com Deus. É a ferramenta de Deus para te levar a um nível de conhecimento, intimidade com Deus, de revelação, de unção, de graça, de poder. É a porta que Deus vai usar para te levantar nessa geração e nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. O que é que Deus disse para Josué? E na verdade foi o próprio Senhor Jesus ali, em uma teofania, que disse para Josué: não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde você colocar a ponta dos seus pés, Deus estará com você lá. Aonde você colocar as tuas mãos, Jesus estará com você naquele lugar. Tudo aquilo que você fizer, Deus estará contigo. Aleluia. É por isso que Jesus olha para a igreja e diz: mira, e diz: não temas. Você não precisa temer, irmão. O Senhor não vai te dar nada além daquilo que você pode suportar. Amém? O Senhor não te dará nada além daquilo que você pode suportar. Pastor, quanto tempo leva a prova? Posso te falar uma coisa? Depende da sua atitude diante dela. Dependendo da sua atitude diante dela, ela pode ser mais rápida ou demorar ainda mais. O que é que fez com que o povo de Israel ficasse esses 40 anos no deserto? A atitude deles diante da prova. O que eles faziam? Murmuravam, reclamavam, questionavam, se rebelavam. Qual é a nossa atitude diante das dificuldades? Nos rebelamos? Murmuramos? Tem um hino da harpa antigo, eu não me lembro o número agora, mas que dizia: em vez de murmurares, canta louvores de hino ao Senhor. Em vez de murmurares, canta. Aleluia.
Pois o louvor atrai a presença de Deus, pois Ele habita no meio dos louvores. Queridos, enche a tua casa de adoração, no teu lar, na tua empresa, no teu carro. Todo lugar que você estiver, coloque Deus como prioridade, adore a Ele. Aprenda a olhar as coisas na perspectiva de gratidão. Talvez o pneu fure no caminho, e você murmura, questiona, ou até fala uns palavrões, coisa que crente não devia fazer, mas uns fazem. Ao invés de agradecer, porque o próprio Deus às vezes permite um pneu furar para te dar um livramento na curva da frente. Mas nós sempre agimos da maneira errada. Em todas as coisas Deus está cuidando de nós. Você crê nisso? Jesus declara para essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo fala sobre coroa em 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Moedas sabe como é que é a vida do atleta, né, irmão Edson? Tem que renunciar a muitas coisas. Treinamento pesado, exercício, nem tudo pode comer, uma vida regrada, controlada por nutricionistas, por médicos, por psicólogos, por tantas coisas. A vida de um atleta é regrada para que ele venha receber o prêmio, a coroa. Aí Paulo olha e diz: nós, igreja, façamos o mesmo, mas não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa eterna. Paulo está dizendo, assim como o atleta não pode comer tudo, para de comer qualquer coisa. Falamos isso em linguagem espiritual, pare de comer qualquer coisa. Tudo que você ouve, você aceita. Tudo que você ouve, para você é a palavra de Deus e nem sempre. Pare de aceitar qualquer coisa. Tenha disciplina, tenha uma vida regrada, para que você conquiste a coroa eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo ainda diz também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Quais as regras? Para ser coroado, tem um regulamento. Ah não, eu vou para o céu da minha maneira, eu faço do meu jeito. Não, não é assim. Eu vou receber essa coroa, mas eu posso fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, servir a Deus do jeito que eu quero. Não, existem regras. E eu preciso estar disposto a competir de acordo com o regulamento. Qual é o regulamento? Qual é o regulamento, irmãos? A palavra de Deus. Esse é o regulamento. Esse é o árbitro. Se nós estamos fazendo certo ou não, esse é o árbitro que nos diz se estamos corretamente seguindo a Jesus ou não. É a palavra de Deus. Por isso que venhamos permanecer. Tiago também fala sobre a coroa no capítulo 1, versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém ou não amém, irmãos? Feliz é a pessoa que persevera na provação, porque após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Deus está nos chamando para, como a igreja de Esmirna, nós também sermos perseverantes. Perseverar, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quais as promessas de Deus na sua vida?
Hein? Feche os teus olhos agora, lembre de algumas. Talvez foi na sua adolescência, na sua juventude. Talvez foi há 5, 10 anos atrás. Quais foram as palavras que Deus liberou sobre a sua vida? Essas palavras permanecem de pé, intactas, pois o Deus que prometeu é o Deus fiel para cumprir. Só eu e você é que podemos impedir dessas promessas se cumprirem na nossa vida. Mas a palavra dele, e assim manda dizer o Senhor, está intacta e de pé. E ele te chama a perseverar. Seja fiel, pois o que te aguarda é uma coroa de vida. Seja fiel porque vale a pena. Seja fiel porque quando chegar a recompensa, como uma mãe que tem o seu filho com dores de parto, quando o bebê está em seu colo, toda a dor é esquecida, todo o sofrimento desse mundo será esquecido quando estivermos com ele. Por isso, permaneça. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhuma morte sofrerá o dano da segunda morte. De nenhuma maneira sofrerá o dano da segunda morte. Que Jesus está dizendo: quem for fiel não vai para o inferno. Quem for fiel não vai para o lago de fogo, mas estará comigo para sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que o testemunho dessa igreja e o testemunho deste homem, por nome de Policarpo, que foi bispo dessa igreja, possa incendiar o nosso coração e venhamos declarar para Jesus: Senhor, eu quero ser fiel, não importa as circunstâncias. Eu quero ser fiel, não importa as dificuldades. Eu quero ser fiel, não importa as lutas. Será que você pode dizer isso para Ele nessa noite? Jesus, me ajuda a ser fiel, independente das tribulações. Senhor, que eu não venha temer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Se você crê que o Senhor está contigo, não desista. Aleluias. Adore ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades. Adore ao Senhor mesmo diante da falta de recursos, mesmo diante das tribulações. Pois há algo extraordinário preparado para você. Coloque a mão no seu coração, Pai, aí está a sua igreja. Nós queremos, Senhor, apresentar a cada um que aqui está essa noite, que ouviu essa palavra, Pai, a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito, ó Pai, pegue cada uma dessas palavras que foram ditas nesse altar, ó Pai, use essas palavras como combustível na vida desse irmão e dessa irmã, para que ele possa prosseguir. Que a Tua palavra venha, Pai querido, Pai amado, como combustível na vida desse crente, desse irmão e dessa irmã, para que ele não venha desanimar, Senhor. Que nós venhamos ser renovados e restaurados a cada dia, para que possamos estar de pé na Tua presença, mesmo diante das dificuldades. Pois essas lutas não se comparam com aquilo que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos olhar, Senhor, para o alvo, para a promessa, para o chamado, para a Tua palavra e não para as dificuldades. Porque enquanto olharmos para Ti, como Pedro, andaremos por cima das águas. E eu quero profetizar sobre esta igreja, que enquanto esta igreja olhar para o Senhor, este povo andará por cima das águas, eles viverão sobrenatural, o Senhor abrirá portas aonde não tem, o Senhor trará cura, o Senhor enviará recursos, o Senhor fará coisas grandes na vida da sua igreja. Por isso, Senhor, acalma o nosso coração, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, porque a palavra do Senhor para nós essa noite é: não temas, não temas dificuldades, eu estou contigo. Por isso nos abençoe em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Que nós possamos adorar a esse Deus, né? Adorar a Ele de todo o nosso coração. Eu me lembrei de um hino que diz: adorador
é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aplauda Jesus, aleluia. Adore ao Senhor, mesmo diante das lutas. Continue adorando, ainda que você não entenda. Permaneça fiel.